Lição de vida. E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que eu sou um produto de um sistema. Un sistema de apoyo, entrenamiento y ayuda personal. Um sistema de apoio, treinamento e ajuda pessoal. Que es el mismo que tú tienes. Que é o mesmo que você tem. Y que tú tienes la oportunidad de llegar hasta donde tú quieras. Que você tem a oportunidade de chegar até onde você queira. Porque el único límite que existe es el que tú mismo quieras poner. O único limite que existe é o que você mesmo queira colocar. Y bueno, yo tengo ahora 28 años. Eu tenho agora 28 anos. Yo escuché el plan por primera vez a los 25 años. Eu escutei a palestra pela primeira vez aos 25 anos. Y realmente cuando yo escuché el plan fue como seguramente fue a ti, una luz de esperanza, una luz de vida y un ¿por qué no podría hacer mi vida mejor? Quando eu escutei o plano, foi realmente uma luz de esperança, uma luz na minha vida, porque não podia ser melhor. Y realmente para mí este negocio no es un negocio, es una manera de vivir diferente, es algo que me ha permitido a mí vivir. Esse negócio não é só um negócio, é uma maneira de viver diferente, uma coisa que me permitiu viver. Porque la mayoría de los seres humanos solo existen. Que a maioria dos seres humanos apenas existem. Algunos sobreviven. Alguns sobrevivem. Y muy pocos seres humanos realmente viven. E muitos poucos seres humanos realmente vivem. Y esta noche que está a punto de terminar la convención, yo quisiera que si aún no has tomado ninguna decisión. E essa noite que está próximo de terminar a convenção, se você ainda não tomou nenhuma decisão, es el momento todavía porque la convención aún no termina. Oblígate a ti mismo, obliga a tu corazón, abre todos los poros de tu piel, de tu cerebro y tu corazón y toma una decisión esta noche. Ainda é um momento que a convenção ainda não terminou, então abre o seu coração, obrigue-se a si mesmo a tomar essa decisão. Porque tú no eres diamante cuando colocas 6 piernas calificando al 21% durante 6 meses. Porque você não é diamante quando coloca 6 pernas se qualificando ao 21% durante 6 meses. Tú te conviertes en diamante en el mismo momento que tomaste la decisión. Você se converte em diamante no mesmo momento em que você toma a decisão. Y lo único que tienes que esperar es el tiempo. E a única coisa que você precisa esperar é o tempo. Y poner el trabajo día a día. E colocar o trabalho dia a dia. No se trata de trabajar mucho. Não se trata de trabalhar muito. No se trata de trabajar poco. Não se trata de trabalhar pouco. Se trata de ser consistente y persistente. Trata-se de ser consistente e persistente. Y bueno, pues a mí este negocio me encantó porque para mí realmente no había otra opción. Eu adorei esse negócio, porque para mim não tinha outra opção. Como tampoco para ti la hay, estoy seguro. Como eu acho que também não existe para você. Porque después de que yo había vivido en mi niñez un montón de cosas que yo no quería en mi vida adulta. Quando eu vivi na minha infância um monte de coisa que eu não queria na minha vida adulta. Porque mi madre se hizo a cargo de nosotros desde que teníamos 2 o 3 años, de mis hermanos y yo. Que minha mãe ficou responsável por nós desde que a gente tinha 2, 3 anos, meus irmãos e eu. Y México es un país muy parecido a Brasil, donde hay pobreza, donde hay un montón de cosas, y ese era nuestro caso. México é um país muito parecido ao Brasil, onde existe pobreza, um montão de coisas, como é o nosso caso. Y créeme que a mí sí me daba flojera algún día imaginarme ser adulto. Eu tinha preguiça de ser adulto algum dia. Porque yo lo veía en mi madre, el cansancio reflejado en su trato con nosotros, el cansancio de la vida que estaba llevando, el cansancio de que nunca podía pagar una renta. Eu via na minha mãe o cansaço dela, que aparecia na maneira que ela tratava os outros, a vida que ela levava para pagar suas coisas. Y yo me daba cuenta que cosas que son tan simples como comer, dormir y eso, costaban trabajo hacerlas. As coisas tão simples como comer e dormir, custava trabalho para fazê-las. Y fue una infancia como la que tú seguramente has de haber tenido, pues dura, difícil, donde a veces tienes escuela, a veces no, a veces comes, a veces no. Foi uma infância que talvez você não tenha tido, dura, de ter escola às vezes não, de às vezes comer, às vezes não. Y bueno, así pasó el tiempo, mi mamá se volvió a casar, y yo me acuerdo que mi padrastro trabajaba los domingos de luchador. Passou o tempo, a minha mãe voltou a se casar e o meu padrasto trabalhava nos domingos como lutador. Y trabajaba en una fábrica de plásticos. Trabalhava numa fábrica de plásticos. Y trabajaba también vendiendo un montón de cosas. Trabalhava também vendendo um montão de coisas. Entonces cuando a mí me dijeron que yo veía que era muy difícil que yo estudiara.
Quando eu vi que era muito difícil, me disseram que era muito difícil que eu estudasse. Ahí me daba mucho miedo, Eu tinha muito medo. porque yo no quería tener la misma vida que tenían ellos. Eu não queria ter a mesma vida que tinham eles. Porque si a ellos no les gustaba, a mí me gustaba menos. Porque se a eles não gostavam da vida, eu gostava menos ainda. A mí no me gustaba no tener un baño donde bañarme. Eu não gostava de não ter um banheiro onde eu tomar banho. A mí no me gustaba dormir siempre en el suelo. Não gostava de dormir sempre no chão. Y a mí no me gustaba quedarme dormido a veces del hambre. E eu não gostava às vezes de ficar dormindo de fome. Y pasó el tiempo y cuando tenía que entrar a lo que se llama los estudios de secundaria. Passou o tempo e quando eu tive que entrar nos estudos Secundaria. secundário, 13 científico, 13 anos. A los 13 años, pues entonces a mí en mi casa me dijeron, ¿sabes qué? Pues no va a haber estudios. Na minha casa me disseram, olha, sabe uma coisa? Não vai estudar não. Ahora lo que tú tienes que hacer es ponerte a trabajar para que traigas más dinero para ti y para tus 5 hermanos restantes. O que você tem que fazer agora é começar a trabalhar para trazer dinheiro para você e para os seus 5 outros irmãos. Y fue cuando yo realmente empecé a trabajar porque con la condición de que quería seguir estudiando y yo me empecé a pagar mis estudios. Foi então quando eu comecei a trabalhar, para a condição de eu continuar estudando, eu tive que pagar meus estudos. Por eso cuando la gente me dice que este negocio es difícil, señores, difícil es trabajar a los 13 años. Quando as pessoas me dizem que esse negócio é difícil, eu digo, meu amigo, difícil é trabalhar aos 13 anos. Cuando me dice la gente que es difícil tomar un ómnibus para ir a enseñar un plano a 5, 12, 15 horas. Quando me dizem é difícil pegar um ônibus para mostrar o plano a 5, 12, 15 horas. Es muy difícil, para mí era más difícil tener que trabajar sábados y domingos y por las tardes y tener que estudiar y tener que hacer un montón de cosas más en casa. Para mim era mais difícil ter que trabalhar sábado, domingo, de tarde, ainda ter que estudar e fazer um monte de coisa na casa. Y muchas personas piensan que en este negocio, cuando ves aquí buenos vestidos, los videos, las casas y todo eso, muchas personas piensan que este es un negocio de materialistas. Muitas pessoas quando vêm por aqui, belos vestidos, casas, automóveis, acham que é um negócio de pessoas materialistas. Este no es un negocio de materialistas porque a mí nadie me va a decir que el dinero no es importante, señores. Não é um negócio de materialista porque para mim ninguém vai dizer que o dinheiro não é importante, senhores. Porque por falta de dinero mi mamá se quedó sorda de un oído cuando yo tenía 13 años. Porque por falta de dinheiro minha mãe ficou sozinha quando eu tinha 13 anos. Por falta de dinero mi mamá se volvió alcohólica. Por falta de dinheiro a minha mãe voltou a ser alcoólica. Y yo no soy nadie para juzgarla, pero yo entiendo perfectamente por qué lo hizo. Eu não estou aqui para julgá-la, mas eu entendo perfeitamente por que ela o fez. Porque cuando tú eres incapaz de cambiar tu realidad, tienes que evadirte. Quando você é incapaz de mudar a sua realidade, você tem que sair e fugir. Mi mamá empezó a tomar alcohol y se divorció y se destruyó toda esa familia. E a minha mãe começou a se envolver com álcool, se destruiu, divorciou da família. Y cuando iba a cumplir yo 14 años, me fui de mi casa a buscarme la vida yo solo. Quando eu fiz 14 anos, eu saí da minha casa, fui buscar minha vida sozinho. Con el dolor de no saber dónde estaban mis medios hermanos. Com a dor de não saber onde estavam os meus irmãos do meio. Con rencor con mi madre porque nos decíamos hasta de lo que nos íbamos a morir. Com rancor da minha mãe, porque a gente dizia até que a gente ia se matar. Y sin saber dónde estaba mi hermana, porque mi hermana también quería seguir estudiando y tuvo que salir a trabajar. E sem saber onde estava minha irmã, porque ela também queria continuar estudando e teve que sair para trabalhar. Y bendito sea Dios. E bendito seja Deus, De muy pequeño, que de muito pequeno, yo no supe, pero alguien me sembró un sueño. eu não sabia, eu não soube, mas alguém me semeou um sonho. Porque como mi mamá se había divorciado, cada 8 días nos iban a visitar a nosotros. Como meus pais eram divorciados, cada 8 dias eles iam visitar a mim. Ahí a la favela que vivíamos, porque era una favela, era horrible vivir allí. Aí numa favela em que a gente vivia, era uma favela horrível viver aí. Por eso cuando el otro día estaba en Florianápolis, aquí por Bahía, y que había algunas favelas, Por isso, quando eu estava em Florianópolis e aqui também pela Bahia, e que eu vi algumas favelas, me imaginaba cuánta gente como yo está esperando solamente una oportunidad. eu ficava imaginando quanta gente como eu está só esperando uma oportunidade. Y a lo mejor tú estás aquí sentado E de repente você está aqui sentado y no te has dado cuenta de la oportunidad tan grande que tienes y estás buscando motivos de por qué no puedes hacerlo. Você ainda não percebeu a oportunidade tão grande que você tem e ainda está buscando motivo para fazê-lo. Cuando te sobran razones para que te levantes hoy mismo y salgas a trabajar. Quando te sobrar razões para fazê-lo, então você saia para trabalhar. Y entonces, a los 15, cuando este coach iba a vernos, era porque mi papá es de una familia muy adinerada. O meu pai era de uma família muito admirada, então ia de carro ver-nos.
pero anularon el matrimonio con mi madre porque a él se le manifestó una enfermedad mental irreversible. Então ele teve um problema de matrimônio com minha mãe, porque teve um problema mental irreversível. Y para mí era un sueño porque cada 8 días yo me acuerdo que yo ansiaba que llegara el viernes. E para mim era um sonho, porque a cada 8 dias eu ficava esperando que chegasse a sexta-feira. Porque mi hermana y yo nos subimos a un coche bonito. Porque a minha irmã e eu, a gente subia num automóvel bonito. Y salíamos de ese lugar que estaba lleno de basura, lodo y niños jugando siempre en la calle. E saíamos desse lugar que estava cheio de lixo, lodo, meninos brincando na rua. Y cruzábamos la ciudad y llegamos a un lugar donde era muy bonito porque había árboles en las calles, la gente era más amable y un montón de cosas más. E a gente pegava o carro com meu pai e ia para outro lugar da cidade onde tinha árvores na rua, pessoas mais amáveis, coisas mais bonitas. Y yo me acuerdo que yo disfrutaba mucho porque era en el único lugar donde yo podía tomar la leche que yo quisiera, podía comer la fruta que yo quisiera, podía bañarme con agua caliente y podía dormir en una cama con colchón y sábanas. E eu adorava isso, porque eu podia tomar leite quando eu quisesse, fruta quando eu quisesse, tomar banho quando eu quisesse com água quente e dormir em colchões e lençóis. Y sin yo darme cuenta, yo recuerdo que de lunes a viernes, la única manera en que yo podía conciliar dormirme, E eu me lembro que de segunda a sexta-feira, a única maneira que eu podia conseguir dormir era imaginar que algún día yo trabajando podía darle algo así a mi madre porque no me gustaba verla como la veía. era imaginar que eu trabalhando algum dia pudesse dar aquilo para sua mãe, porque eu não gostava de ver o que eu estava vendo, ver ela assim. Pero no quiero que pienses ahorita, qué bueno es Eduardo. Ah, não quero que você pense, que bonzinho que é o Eduardo. Yo pienso que eso es lo menos que tú puedes hacer por tu familia. Eu acho que é o menos, é o mínimo que você pode fazer pela sua família. Sí. Entonces, Então, cuando llegué a los 15 años, quando eu cheguei aos 15 anos, pues empecé a hacer algo que no es muy bueno. comecei a fazer uma coisa que não é muito bom. Porque no tenía comunicación con mi madre, Eu não tinha diálogo com a minha mãe, no tenía comunicación con mis medios hermanos porque no sabía dónde estaban. não tinha comunicação com meus irmãos do meio, porque eu nem sabia onde eles estavam. No podía acercarme a la familia de mi papá porque realmente ellos no nos soportan, es más, nunca nos hablan y si les hablo no pasa nada. Não podíamos falar com os amigos dos meus pais, porque eles não suportavam, nem falavam com a gente. Se eu falasse, não acontecia nada. Y cuando tú estás solo buscas compañía. Quando você está sozinho, busca companhia. Y no siempre se te van a acercar las mejores personas, pero te vas a acercar a las personas que te dan por lo menos un poco de lo que buscas, que es cariño. E nem sempre você vai se aproximar das melhores pessoas, mas pelo menos vai se aproximar daqueles que te dão o que você busca, que é um pouco de carinho. Y empecé a drogarme, empecé a fumar, empecé a tomar cosas, empecé a hacer esto, pero continuaba estudiando, continuaba trabajando y continuaba viviendo en un cuartucho. Eu comecei a fumar, comecei a beber, tomar coisas, mas continuava trabalhando, estudando e vivendo num quartinho. Pero en mi mente siempre quedaba eso de que yo tenía que hacer algo. Yo no quería dejar de estudiar, ¿por qué? Porque me daba miedo la ignorancia. Na mente eu sempre tinha isso, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não queria deixar de estudar porque eu tinha medo da ignorância. Y tampoco quería ser empleado porque de alguna manera aprendí a través de mis padres que los empleados no viven bien. E eu também não queria ser empregado, que eu aprendi através dos meus pais que os empregados não vivem bem. Y de alguna manera yo tenía la idea fija de hacer algún negocio, no sé qué, pero un negocio. E eu tinha a ideia fixa de fazer algum negócio, eu não sabia o que, mas algum negócio. Porque la familia de mi papá es una familia que tiene fábricas de zapatos, fábricas de muebles, y me gusta la gente que no tiene empleados, sino que es dueña de algo. Que a família do meu pai tem fábricas de sapatos, fábricas de móveis, e eu gosto das pessoas que não têm que não são empregados. Me interesaba más la vida que tenía la familia de mi padre que la vida que tenía mi madre. Me interessava mais a vida que tinha a família do meu pai do que a família da minha mãe. Y no era difícil descubrir que el motivo es que uno no eran empleados y que otros sí. E não era difícil descobrir que o motivo é porque um não era empregado e o outro era. Y entonces empecé a hacer negocios y empecé a hacer un montón de cosas. Aprendí a tejer a 2 agujas y yo tejía y tejía a máquina y hacía pasteles y vendía galletas y hacía golosinas y vendía cosas usadas y compraba cosas y hacía y compraba muebles viejos y los vendía como antigüedades y hacía un montón de cosas, pero nunca quería trabajar para alguien. Eu aprendi a fazer um monte de coisas. Eu aprendi a costurar com agulha, a tecer roupa, comprar móvel velho e vender como antiguidade, vender coisas, comprar coisas, mas eu nunca queria trabalhar para alguém. Y cuando estás haciendo algo y tú no ves resultados, te cansas. Quando você está fazendo alguma coisa e não vê resultado, você se cansa. Y fue cuando intenté mi primer intento de suicidio a los 17 años. Foi quando eu tentei pela primeira vez o suicídio aos 17 anos. Y no me morí.
e eu não morri. Entonces saliendo de ahí yo ya no sabía qué hacer y seguí trabajando, seguí estudiando, seguí haciendo un montón de cosas. E saindo daí eu já não sabia o que fazer, então continuei trabalhando, continuei estudando e fazendo um montão de coisas. Y me cansé E eu cansei. y otra vez, Y otra vez. me intenté suicidar. Tentei me suicidar de novo. Y bueno, saliendo de ese segundo intento de suicidio me encontré un monasterio y, Saindo dessa segunda tentativa de suicídio, eu encontrei um mosteiro. y ahí duré 3 años. E aí vivi 3 anos. ¿Por qué quise estar ahí? Por que eu quis estar aí? Porque ahí nadie me preguntó de dónde venía. Porque ali ninguém me perguntou de onde eu vinha. Nadie me señaló como un drogadicto. Ninguém me chamou de drogadito, drogado. Nadie me veía feo, nadie me señalaba. Ninguém me achava feio, ninguém me apontava. Al cambio me entregaban cariño y me trataban bien. Em troca me davam carinho, me tratavam bem. Y yo siempre voy a decir que esos 3 años de mi vida fueron muy importantes porque empecé a curar un poco mis heridas. Eu posso dizer que esses 3 anos foram muito importantes porque eu comecei a curar um pouco as minhas feridas. Y entonces salí de ahí y me fui a vivir a la Ciudad de México. Então eu saí daí e fui viver na cidade do México. Y era la primera vez que yo estaba en la ciudad más grande del mundo. E era a primeira vez que eu estava na maior cidade do mundo. Y estando ahí en la ciudad más grande del mundo, 3 meses viviendo en las escaleras del metro, puentes peatonales o terminales de autobuses. Estando vivendo nessa cidade aí, na escada do metrô, pontes para pedestre, nos ônibus. ¿Qué es lo que yo hacía ahí en la Ciudad de México? Bueno, pues así en la Ciudad de México sobrevivía vendiendo dulces en los camiones, incienso, era un vendedor ambulante. Eu sobrevivi aí vendendo doces, incenso, eu era um vendedor ambulante. Me pintaba la cara de mimo y hacía de mimo en los semáforos en 2 minutos y pasé a recoger monedas a los autos. Eu mesmo pintava minha cara, fazia uma graça nos sinais e recolhia as moedas enquanto estava fechado. Y estaba haciendo cosas y vivía realmente en lo que era una cloaca. E eu estava fazendo coisas e coisas, eu vivia realmente no que é uma cloaca. Y realmente ya no soportaba más. E eu já não suportava mais. Y trácatelas el otro intento. E de novo eu tentei novamente suicídio. Y me falló otra vez. E falhou outra vez. Y llegué a la ciudad de Morelia nuevamente donde yo nací. E cheguei de novo à cidade onde eu nasci de novo. Y seguí haciendo cosas. Y durante todo este tiempo yo nunca supe de mi madre. E eu continuei fazendo coisas. Durante todo esse tempo eu nunca mais soube da minha mãe. A través de amigos pues sabía dónde vivía, pero más no. Através de amigos eu tinha notícia, porque sabia onde vivia, mas mais do que isso não. Porque nuestra relación había terminado realmente muy, muy mal. Porque a nossa relação tinha terminado realmente muito, muito mal. Porque ella me culpaba de ciertas cosas y yo la culpaba a ella de otras más. Porque ela me culpava e dizia um monte de coisas e eu culpava ela de outras mais. Y me di cuenta que pasaron meses y meses y yo no avanzaba por más que vendía, hacía, tejía y deshacía, no pasaba nada. E passavam meses e meses e eu percebi que eu não crescia com as coisas que eu vendia, tecia. Não acontecia nada. Exacto. Entonces, ¿sabes qué? Me dio miedo. Então eu fiquei com medo. Porque un día yo me acuerdo que estaba tejiendo ahí un suéter en el cuartucho donde vivía. Eu estava aí costurando um suéter no quartinho que eu vivia. Y de repente me hice una pregunta. Eduardo, ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí? E eu fiz uma pergunta, Eduardo, quanto tempo você está vivendo aqui? Porque seguramente como tú, yo lo dije, esto es por mientras. Porque igualzinho a você, eu dizia para mim, não, isso é passageiro. Y ¿sabes qué? Me di cuenta que tenía 8 meses y que yo no había hecho nada. Eu já percebi que tinha 8 meses já e eu não tinha feito nada. Y ¿sabes qué? Me dio miedo porque me di cuenta que los seres humanos nos acostumbramos a todo. E eu fiquei com medo porque eu percebi que os seres humanos se acostumam a tudo. Sobre todo a vivir mal. Sobretudo a viver mal. Y quise romper con esa rutina y me fui a la Ciudad de México. E eu quis romper com essa rotina e eu fui para a cidade do Y México. quise hacer en la Ciudad de México un montón de cosas y tuve que estar viviendo 3 meses en la calle. Eu quis fazer um monte de coisa na cidade do México, então eu tive que viver 3 meses na rua. Y tú no sabes qué difícil es ser vendedor ambulante, hacer y deshacer un montón de cosas. Você não sabe como é difícil ser vendedor ambulante, fazer e desfazer um monte de coisas. Que te despierten a patadas en las escaleras del metro. Que acordem vocês com pontapé na escada do metrô. Que te tapes con plásticos en un puente peatonal y por más que te tapes sigas sintiendo frío. Porque você se cubra com plástico numa ponte para pedestre, por mais que você se cubra, continua sentindo frio. O que alguien como tú aparentemente te asalte y te quite todo lo que tienes y a la mañana siguiente te tengas que meter al metro para tomar una cartera y poder comer. Alguém como você pode te roubar, tirar o pouco que você tem. Na manhã seguinte você tem que ir pro metrô e roubar a carteira de alguém.
Y entonces yo siempre pensaba, decía, ¿cómo es posible, Eduardo? Ya tienes 24 años y no eres capaz de hacer nada por tu madre. E eu pensava comigo mesmo, eu tenho 24 anos, como é que eu sou capaz de não fazer nada ainda pela minha mãe? Y a mí me dolía en el corazón eso. E doía meu coração isso. No soporto sentirme capaz, no soporto sentirme inútil. Eu não suporto me sentir incapaz, eu não suporto me sentir inútil. Porque si yo sabía que había otras personas que habían sido capaces de hacer un montón de cosas, ¿por qué yo no? Se eu sabia que outras pessoas eram capazes de fazer muitas coisas, por que não eu? Y ya había intentado un montón de cosas y solamente me quedó pensar en algo. E eu já tinha tentado muitas coisas, só tive cabeça para pensar numa coisa. Cuando yo estaba estudiando la secundaria y la prepa, había estudiado danza y un montón de cosas más. Quando eu estava estudando aí na preparação do secundário, eu estava estudando dança, balé, um monte de coisa, teatro. Y yo pensé que un buen camino para hacerme millonario, porque quiero que te quede claro que a mí no me interesaba un empleo para sobrevivir. Eu achei que aquilo podia ser um caminho para ser milionário, não me interessava o emprego para sobreviver. Yo quería vivir porque yo sé que todos los seres humanos nos merecemos vivir, señores. Eu queria viver porque eu sabia que os seres humanos merecem viver, senhores. ¿Quién era yo para no vivir bien, para comer sin preocupaciones, para poder vivir tranquilo? Quem era eu para poder viver bem, comer sem preocupações, viver tranquilo? Y entonces dije, tengo que hacerme millonario y pensé siendo actor. Então eu falei, eu tenho que ficar milionário, e eu achei que sendo ator eu poderia. Y hice y deshice un montón de cosas hasta que finalmente después de 2 años, 1 año y medio, Fiz e desfiz um monte de coisa até que depois de 2 anos e meio, logré trabajar con unos actores muy famosos en México. consegui trabalhar com os atores muito famosos no México. Trabajé una obra de teatro y luego hice otra más con ellos. Fiz uma obra de teatro, depois fiz outra. Y esos 9 meses me sirvieron para descubrir la vida que ellos tenían. E 9 meses eu pude descobrir a vida que os artistas têm. Y me di cuenta que, ¿sabes qué? Tenían buena ropa solamente, Eu percebi que só tinham boa roupa, que no tenían casa propia, não tinham casa própria, no tenían auto propio porque lo debían todavía, não tinham o carro próprio que ainda pagavam, y estaban hasta aquí de deudas. estavam até aqui de dívidas. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? E sabe o que aconteceu? Me deprimí. Eu me deprimi. Porque son actores que son reconocidos y son hijos de actores, no solamente. São atores que são reconhecidos e são filhos de atores ainda por cima. Y además de eso son gente que tienen 20, 30 años trabajando en eso mismo y no logran vivir. E além disso, tem 20, 30 anos trabalhando nessa carreira e não conseguem viver. Para ese entonces yo ya había trabajado lo suficiente para que un abogado con el cual yo trabajaba de las mañanas Para isso eu já tinha trabalhado o suficiente para que um advogado, que eu trabalhava nas manhãs, me rentara un cuarto de su departamento. me alugava um quarto do seu apartamento. Y entonces cuando yo vi que no podía hacer nada siendo actor, me deprimí. Quando eu vi que eu não podia fazer nada sendo ator, eu me deprimi. Y saqué lo de unas tarjetas de crédito, saqué todo el dinero que podía sacar. E com os cartões de crédito e poupança, eu tirei todo o dinheiro que eu podia tirar. Renuncié al trabajo. Pedi demissão do trabalho. Compré todas las drogas que te puedas imaginar. Comprei todas as drogas que vocês possam imaginar. Y durante noche y de día me estuve drogando y drogando y drogando y drogando y drogando. E durante a noite e o dia eu comecei a me drogar, me drogar, me drogar, me drogar. Después de 7 meses, Depois de 7 meses, bueno, antes más bien, antes um pouco, en la Navidad del 90, no Natal de 90, yo me acuerdo que cuando no tuve el dinero suficiente ni siquiera para ir en tren de carga a visitar a mi madre a 6 horas, eu me lembro quando eu não tinha o dinheiro suficiente para ir num trem de carga visitar minha mãe, 6 horas distante, porque yo la iba a ir a ver por última vez porque ya había planeado mi último suicidio. porque eu ia vê-la pela última vez, porque eu já tinha planejado o meu último suicídio. Y yo me acuerdo que cuando no tuve dinero y yo no tenía ni dinero para comer, E eu me lembro que quando eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro nem para comer. yo recuerdo que el 24 y el 31 de diciembre de ese año, Eu me lembro que o 24 e o 31 de dezembro desse ano, yo le dije a Dios eu falei com Deus. y le dije, o me quitas esta vida Falei para Deus, ou você me tira essa vida, o me das algo para vivirla dignamente, ou me dá alguma coisa para eu vivê-la dignamente. porque esta no me gusta. Porque essa eu não gosto. Pasaron 2 meses Passaram 2 meses. y en febrero ya era una persona. Tú te imaginas que el aspecto que yo tenía antes no es el que tengo ahora. Usaba el cabello largo, traía aretes, siempre me drogaba, usaba jeans y un desperpento humano. Vocês imaginam o aspecto que eu tinha antes, que era bem diferente do que eu tenho agora. Brincos, cabelo longo, roupa ruim, me drogava. Y acepté hacer una lectura de obra de teatro donde conocí a una persona. Eu comecei a fazer uma leitura de uma obra de teatro. Y esa persona me dijo, oye Eduardo, ¿me puedes dar tu teléfono? E essa pessoa me falou, você pode me dar seu telefone?
Era sábado. Era sábado. Y yo le dije, bueno, pues yo realmente me rento un cuarto a un amigo y te doy el teléfono donde vivo, y si él quiere pasarme la llamada te la paso porque ya le debía 7 meses de renta. Eu morava num quarto, eu vou te dar o telefone da pessoa do quarto que me aluga o quarto. Parece- Se ele puder, me passa a ligação. Para ese entonces ya habían llegado citatorios de diferentes bancos porque yo debía alrededor como de $10,000 a bancos. Eu já devia 7 meses de aluguel, então eu já estava devendo para contas em bancos $10.000. Yo ya no tenía salida, ¿me entiendes? Eu já não tinha saída, entende? Y entonces el sábado le doy el teléfono, E no sábado, eu dei o telefone, y ese mismo sábado yo empecé a planear mi suicidio para el próximo sábado. e nesse mesmo sábado eu comecei a planejar meu suicídio para o próximo sábado. Yo estaba, como siempre me había fallado cortarme las venas y tomar pastillas, Como sempre me tinha falhado cortar as veias e tomar pastilhas, estaba consiguiendo un arma para poder dispararme porque esta vez no me iba a fallar. estava conseguindo uma arma para poder disparar, porque dessa vez não ia falhar. Bendito sea Dios, el lunes suena el teléfono. Bendito seja Deus que segunda-feira tocou o telefone. Era Carlos Fraguela. Era Carlos Fraguela. Carlos Fraguela acababa de entrar al negocio. Carlos Fraguela acabava de entrar no negócio. Él es un actor peruano. É um ator peruano. No conoce a gente en México. Não conhece as pessoas no México. Entonces él dijo, bueno, no sé contactar, yo no soy de aquí, voy a experimentar. E ele disse, eu não sei contactar, eu não sou daqui, vou experimentar. Y se le ocurrió contactar a una persona que no entraría al negocio por su aspecto y por la manera de pensar. Para ele treinar, pensou nele, porque é uma pessoa que pelo aspecto não vai entrar mesmo no negócio. Total, ese era un cartucho quemado que a nadie le importaría, como él me lo ha dicho. É um cartucho que ele ia perder, que não importaria a ninguém, como ele disse. Y entonces él me llamó por teléfono y Eduardo me dijo, Eduardo, tengo un negocio. Então ele me ligou pelo telefone e falou, Eduardo, eu tenho um negócio para você. Y yo le dije, sí, E eu disse, sim. ¿dónde? Aonde? Y él me dijo, me dio la dirección Me deu o endereço y me citó para el jueves próximo. e me marcou para a quinta-feira seguinte. Pero Carlos Fraguela dice que yo dije algo. Mas Carlos Fraguela disse que eu disse alguma coisa. Dice que yo dije, sabía que Dios me tenía reservado algo este año. Ele disse que eu disse, eu sabia que Deus tinha me reservado alguma coisa esse ano. Como ya tenía muchos problemas con el abogado con el que vivía, Como eu já tinha muitos problemas com o advogado que eu vivia, y él me había amenazado que iba a cambiar la chapa de la puerta del departamento, e o advogado já tinha ameaçado a mudar a fechadura, a chave do apartamento. y yo nada más quería que me tuviera allí hasta el viernes en la noche porque el sábado me iba a matar. E a única coisa que eu queria é que chegasse a sexta-feira à noite logo, porque o sábado eu ia me matar. Entonces, no sé en qué artes, pero lo convencí que me acompañara a esa reunión. Então eu não sei com que arte, mas eu o convenci a esse advogado, dono do apartamento, a me acompanhar na reunião. Yo sentía que era cualquier cosa menos un negocio. Eu percebi, eu achava que era qualquer coisa, menos um negócio. Es más, no me preguntes, no sé nada. Não me pergunte, eu não sei nada. Llegué ahí, Cheguei aí, me senté, me sentei, y estaban ahí unas personas hablando que la ayuda y que no sé qué tanto. e tava aí umas pessoas falando que existe ajuda, não sei o que lá. De repente se para una mujer frente a la pizarra y empieza a decir, esta noche vamos a hablar de Amway. E fica uma mulher em pé de frente pro quadro e diz, essa noite vamos falar de Amway. Cuando yo escuché la palabra Amway, me cerré completamente. Quando eu escutei a palavra Amway, eu me fechei completamente. Yo no sé si tú alguna vez has estado en así, cuando te están hablando y tú no estás en ese lugar. Você já deve ter estado assim, as pessoas estão te falando e você não está em outro lugar. De repente recobré la conciencia De repente eu recobrei a consciência. cuando alguien me estaba codeando y me decía, te hablan. Quando alguém me estava catucando assim, dizia, estão falando com você. Y yo decía, ¿qué? E eu disse, o quê? ¿Qué te están hablando? Estão falando com você. Y volteé al frente y me di cuenta que la persona que estaba dando el plan ya era otra mujer. E eu olhei para frente de novo e percebi que a pessoa que estava dando o plano já era outra mulher. Y esta mujer maravillosa me decía, ¿qué harías si tuvieras todo el tiempo y todo el dinero del mundo? E essa mulher maravilhosa me dizia, o que você faria se tivesse todo o tempo e todo o dinheiro do mundo? Yo no entendía y decía, ¿qué? E eu não entendi, eu dizia, o quê? ¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo y todo el dinero del O mundo? que você faria se tivesse todo o tempo e dinheiro do mundo? Pensé, E eu pensei, me cayó el 20, entendí entendi. y empecé a hablar. Yo Yo quiero esto y quiero esto y eso, quiero esto y quiero quiero eso, esto y quiero esto y quiero eso, esto y quiero eso, esto y quiero esto y quiero esto y quiero esto. Yo solamente necesitaba que me preguntaran qué quería. Yo sabía qué quería. Eu só precisava de alguém que perguntasse o que eu queria, eu sabia o que eu queria. Y entonces esta persona me dijo, ¿tú podrías tenerlo de 2 a 5 años con lo que lo haces actualmente?
Então essa pessoa disse, você poderia fazer isso de 2 a 5 anos com o que você faz atualmente? No hacía nada, le dije, no. Eu não fazia nada atualmente, não, eu disse não. Y me dijo, pues tú puedes tener todo esto de 2 a 5 años con este negocio. Então ela me falou, você pode ter tudo isso em 2 a 5 anos com esse negócio. Y yo le dije, ¿qué se necesita? E eu perguntei, o que eu preciso Y fazer? me dijo, tienes que comprar esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. E ela disse, você tem que comprar isso, 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 isso. ¿Tú crees que en ese momento yo me puse a pensar, ¿será cierto? E você acha que nesse momento eu comecei a pensar, será que é verdade? ¿Tú crees que me puse a pensar, ¿y me van a engañar o querrán nada más mi dinero? E você acha que eu comecei a pensar, será que vão me enganar? ¿Tú Será crees que que yo cuestioné? Você acha que eu questionei? Yo necesitaba creer en algo, en lo que fuera. Eu precisava acreditar em alguma coisa, no que fosse. Y volteé y le dije a Carlos, E eu voltei e falei pro Carlos, dije, mañana me inscribo. amanhã eu me inscrevo. No tenía dinero. Eu não tinha dinheiro. Y salí de esa casa E saí dessa casa. y solamente traía el boleto del metro. E só tinha notinha no metrô. Y el abogado venía junto a mí. E o advogado vinha do meu lado. Y ya estaba muy molesto. ¿Cómo es posible que te piensas meter un negocio si no tienes dinero y me debes dinero y tienes que pagarme? E ele já estava chateado, dizendo, como é possível que você quer se meter no negócio, você não tem dinheiro, me deve dinheiro e ainda quer comprar mais coisas. Y todo el camino iba diciéndome cosas. E todo o caminho ele veio dizendo coisas. Y yo iba pensando, ¿cómo le hago? Tiene que haber una manera para hacer esto. E eu pensando, como é que eu faço para conseguir dinheiro? Tem que ter alguma maneira para fazer isso. Y como el único que hablaba era él, E como o único que falava era me ele, quedé hasta las 5 de la mañana con él. eu fiquei até as 5 da manhã com ele. Hasta que lo convencí que me prestaba lo que necesitaba para mi KID y mi sistema para inscribirme. Até que eu convenci-o a emprestar o que eu precisava para o kit do sistema. Y fui y me inscribí. E eu fui e me inscrevi. Y entonces Carlos me dijo que tenía que consumir, Então, Carlos me disse que eu tinha que consumir. que era el 3%. Era o ¿Tú 3%. crees que yo me acordaba del 3% si yo no había visto nada? Você acha que eu me lembrava o que era 3%? Eu não tinha visto nada. ¿Tú crees que me puse ahí por qué? E você acha que eu falei por que eu tenho que consumir? Y yo solamente pregunté cuánto es. Eu perguntei só quanto é. Y me dijo, ¿puedes consumir hoy? Você pode consumir Le hoje? dije, no, pero el lunes consumo. Eu disse não, mas segunda-feira eu consumo. ¿Tú crees que yo tenía dinero? No. Você acha que eu tinha dinheiro? Não. Y como el abogado estaba viendo la inscripción, porque como era abogado quería saber si era legal, Porque como o advogado estava lendo a inscrição, porque ele queria saber se era um documento legal. y como era el único que me estaba hable de viernes y sábado y domingo de por qué no debería hacerlo, E como ele estava falando sexta, sábado e domingo, porque eu não deveria fazê-lo. ¿tú a quién crees que le pedí para mi consumo? A ¡Al quem- abogado! A quem que você acha que eu pedi emprestado para consumir? Ao advogado. Y llegué el próximo jueves al plan, E cheguei na próxima quinta-feira no plano. y el abogado iba conmigo esta vez también. E o advogado foi comigo nessa reunião também. Porque quién sabe por qué artes, pero no me preguntes, pero ahí lo tenía conmigo. Não me pergunte como que eu consegui, mas ele estava aí comigo. Y en esa reunión me dijeron, Eduardo, ¿quieres dar el plan? E nessa reunião disseram, Eduardo, você quer dar o plano? Y yo estaba tan entusiasmado, desde ese momento yo ya no me drogaba, yo no hacía nada, no me sentía triste, tenía un motivo para vivir. E eu estava tão entusiasmado, nesse momento eu já não pensava em nada, já não estava triste, eu tinha um motivo para Y viver. yo no sabía nada, pero le dije sí. E eu não sabia nada, mas eu disse, topo. Y llegué corriendo a la pizarra y di un plan de 3 minutos. E eu cheguei correndo no quadro e dei um plano de 3 minutos. Sin embargo, todas las personas se inscribieron. Mas todas as pessoas se inscreveram. No importa lo que dices, sino cómo lo dices. Não importa o que diz, senão como diz. Y la gente vio en mi entusiasmo, creencia. E as pessoas viram meu entusiasmo, a minha fé. Y entonces E então me dijeron que tenía que ir a un seminario. me disseram que eu tinha que ir num seminário. ¿Quién quiere ir al seminario? Preguntó Lourdes Enríquez. Quem quer ir ao seminário? Perguntou Lourdes Y Henrique. yo dije, yo. E eu disse, eu. Antes que cualquiera, yo quería ser el primero en todo porque no me la podía jugar. Antes que qualquer um, eu queria ser o primeiro em tudo, porque eu não podia julgar. Y me dan el boleto E me dá o ticket. y veo que son $10. E eu vi que eram $10. ¿A quién crees que le pedí? A quem que você acha que eu pedi Al emprestado? abogado. Ao advogado. Pero el abogado fue al seminario Mas o advogado foi ao y, seminário. y el abogado llevó a un amigo al seminario. E o advogado levou um amigo ao seminário. Ya el abogado estaba tan enojado conmigo E o advogado já estava tão chateado comigo que me hizo prometerle que en un mes le tendría que pagar el consumo, la inscripción y lo del boleto de seminario. que me fez prometer que em um mês eu tinha que pagar o consumo, a inscrição e o ticket do seminário. Obviamente yo no tenía traje. Obviamente eu não tinha terno. ¿Quién crees que me prestó el traje? Quem que você acha que me emprestou o El terno? abogado. O advogado. Pero el abogado es más pequeño que yo. Mas o advogado era mais baixo que eu. Entonces el pantalón me quedó así. Então a calça ficou assim, ó. Lo traía con tenis.
Eu usava tênis. Me prestó una camisa que no me quedaba, entonces la tuvimos que romper un poquito para que yo pudiera mover los brazos. Botou uma camisa que não cabia, então tive que cortar um pouquinho para poder mover os braços. Me prestó un saco que yo no podía caminar porque si abrazaba a alguien lo rompía. Botou um paletó que eu não podia caminhar porque se eu abraçasse, largava. Y me dijeron, lleva un cuaderno que es este mismo que tengo aquí. E disse, leve um caderno, e é esse mesmo que eu tenho ali. Y llegué a ese seminario y empezaron a decir que párense, que siéntense, que aplauden, que párense, que siéntense y que aplaudan. Cheguei no seminário e disse, de pé, se sente, aplauda, de pé, se sente, aplaude. Yo dije, esto no es un negocio y me quise salir. E eu falei, isso não é um negócio, eu quis ir embora. Y en ese momento llega Carlos y se sienta junto a mí. E nesse momento o Carlos já estava sentado ao meu lado. Y ya no me pude salir, bendito sea Dios. E por sorte eu não pude sair, bendito seja Deus. Entonces pasó toda la primera parte, quién sabe qué tanto decía esta persona y me empezaron los reconocimientos. Passou a primeira parte, eu nem escutava o que diziam as pessoas, mas vieram os reconhecimentos. En aquel entonces éramos como 150 personas, que era todo el negocio de México. Naquela época eram 150 pessoas e era todas as pessoas do México. Y yo dije, somos un montón. E eu disse, somos tantos. Y entonces dicen que se paren los 3%. E falaram que fiquem de pé os novos 3%. Y Carlos voltea y me dice, levántate. E o Carlos, meu patrocinador, falou, levante-se. Porque ya sabes, yo ya había hecho que se inscribiera el abogado, ya había consumido el abogado, ya había llevado a su amigo, ya había auspiciado a su amigo, ya había consumido a su amigo y ya había consumido. Entonces estaba al 3%. Porque eu já tinha patrocinado o advogado, o amigo, fiz que eles consumissem, então já tinha um volume, eu já estava no 3%. Y entonces me levanté. Então eu me levantei. Y en eso ocurrió un momento mágico en mi vida. E nisso aconteceu um momento mágico na minha vida. Empezaron a aplaudir. Começaram a me aplaudir. Se levantaron más personas seguramente. Se levantaram outras pessoas. Pero en ese momento Mas nesse momento, yo sentí que me aplaudían a mí. eu senti que me aplaudiam. Y era la primera vez que yo hacía algo por alguien, no me recriminaba, algo que alguien aprobaba. Y en ese momento yo me sentí importante. Era a primeira vez que eu fazia alguma coisa e que ninguém me recriminava. Nesse momento eu me senti importante. Y quise quedarme en este negocio. E aí eu quis ficar nesse negócio. Y entonces pasaron el 6, 9, 12, 15, 18 y hasta el último los Quicksilver. Passaram 6, 9, 12, até o último, os Quicksilvers. Y me di cuenta que los 3% no era nada, entonces, pero ya yo dije, yo quiero ser Quicksilver el próximo mes. Eu percebi que 3% não era nada, eu falei, eu quero ser Quicksilver no próximo mês. Y entonces me dijeron que compraron una cinta de la semana. E me disseram que eu tinha que comprar uma fita da semana. ¿Tú crees que yo la quería? Você acha que eu queria? No. Não. ¿Tú crees que yo tenía dinero para comprarlo? Você acha que eu tinha dinheiro para comprar a fita? No. Não. Pero me salía a vender productos, me salía a vender dulces y compraba mi cinta cada semana. Mas eu ia vender produtos, eu saí para vender fita, para vender produtos, doces e comprei a fita da semana. ¿Sabes por qué? Sabe por quê? ¿Porque creía? Porque eu acreditava? No. Não. Porque yo no quería jugarme. Porque eu não queria testar o negócio. Alguien me había dicho que si yo escuchaba una cinta todos los días, yo llegaba a diamante en 2 años. Alguém me disse que se eu escutasse uma fita todos os dias, eu ia chegar a diamante em 2 anos. Muchas personas dicen, no, Muitas pessoas dizem, não. yo no podía darme ese lujo, señores, porque si yo no lo hacía, quizás yo ya no comía. ¿Entiendes? Eu não podia me dar esse luxo, porque se eu não fizesse, eu já talvez não comesse. Yo no quería ser culpable de que por mi culpa yo no llegara a diamante. Eu não queria ser culpado de que por culpa minha eu não chegasse a diamante. Yo iba a hacer todo lo que me dijeran. Eu fiz tudo o que me disseram. Y donde no resultara, los culpables eran ellos, no yo. E quando não acontecia, a culpa era deles, não minha. Yo siempre he dicho que prefiero que me engañen a yo engañarme a mí mismo. Eu prefiro que me enganem do que eu mesmo me enganar. Y entonces en una cinta escuché que tenía que tener saco y corbata y todo eso. E numa fita, então, eu escutei que tinha que ter terno, gravata e tudo isso. Tú te imaginas que el abogado no me lo quería prestar todos los días, ¿no? Você me imagina que o advogado não queria me emprestar sempre, não é? Entonces con vendí de unos productos fui a un tianguis de ropa usada. Então eu vendi produtos e fui a uma loja de roupa usada. Y allí me compré unos zapatos que no había de mi número. E comprei uns sapatos que não tinham do meu número. Eran 2 números más grandes solamente unos. Eram 2 números maior que meu pé. Y estaban rotos de los lados y eran E rojos. estavam rasgados do lado e eram vermelhos. Entonces los rellené de algodón. E então eu enchi de algodão. Y entonces conseguí un pantalón también que era gris, pero como que ya estaba muy viejo.
Eu consegui uma calça também comprida que era cinza, mas já estava muito velha. Y me quedé con la camisa que aquel abogado y compré otra blanca que también estaba media feita. E eu fiquei com a camisa que tinha emprestado ao advogado, mas também comprei outra que já estava meio feinha. Y en ese tianguis compré un saco que no tenía solapa, no tenía botones y estaba rasgado de los lados y se veía un poquito blanco. Comprei um paletó que já não tinha isso, não tinha botões, já estava rasgado um pouco, já via a parte branca do fundo. Y me faltaba la corbata. E me faltava a gravata. Y allí en el edificio donde yo vivía, No edifício onde eu morava, bendito sea Dios, me invitaron a una primera comunión de un niño. bendito seja Deus que me convidou à primeira comunhão de um menino. Yo fui a la primera comunión no porque me interesaba la primera comunión, sino porque iba a desayunar ahí, ¿me entiendes? Eu ia à primeira comunhão não porque eu me estava interessado na primeira comunhão, mas porque eu ia comer aí. Y yo veía que el niño andaba jugando en el departamento para aquí y para allá y con su corbata muy bonita para aquí y para allá. E eu vejo que o menino ficava brincando daqui pra lá com sua gravata muito bonita. Y entonces yo dije, se la va a ensuciar. E eu falei, vai sujar a gravata do Y le menininho. dije, a ver, ven niño, te la voy a quitar para que no te la ensucies. Ah, vem cá, neném, eu vou tirar pra você não sujar sua gravatinha. Y tras. E pá! Obviamente la corbata me quedaba chica. Claro que a gravata ficou pequena. Entonces la deshice, Então eu desfiz a gravata. le hice el nudo hasta arriba Fiz um nozinho até aqui em cima. y le amarré un elástico aquí para poder ponerla. E botei um elástico aqui para que o tamanho desse. Yo ya tenía lo necesario para dar planes, pero nunca sé, también me decían que tenía que tener un pizarrón blanco. Eu já tinha o necessário para dar um plano, mas nunca tinham me dito que eu precisava de um quadro negro branco. Y el abogado y su downline no les interesaba el negocio, ya se querían salir y decían que no iban a hacer el negocio. E o advogado já não estava interessado no negócio, disse que ia sair, que não ia fazer mais. Yo no sé qué, pero el entusiasmo es lo que auspicia, el entusiasmo es lo mejor que tú puedes tener en este negocio. O entusiasmo é o que patrocina, o que entusiasmo é o melhor que você pode ter nesse negócio. Entonces en aquel entonces no había tripiés y nada de esto. Naquela época não tinha tripé nem nada disso. Y fui y investigué cuánto valía una pizarra y la pizarra valía $40. Então eu investiguei quanto valia o quadro, e valia $40. Y hablé con ellos. E eu falei com eles. Y ellos me dijeron que no les interesaba hacer el negocio. Yo les dije, yo doy todos los planes. E eles disseram, não me interessa fazer o negócio, mas eu disse, mas eu dou todos os planos. Y le dije, mira, solamente necesitamos una pizarra, yo trabajo. Você somente me paga o quadro, eu trabalho. Y me preguntaron cuánto cuesta. E me perguntaram, quanto custa? Yo solamente les dije, nos toca de $20, $20 y Eu $20. falei pra ele, olha, $20 você, $20 você e $20 eu. Y con los $40 que ellos me dieron, Com $40 que eles me deram, compré la pizarra. comprei o quadro. Hasta la fecha ellos creen que yo también puse $20. Até hoje eles acham que eu também coloquei $20 meus. Pero yo ya tenía mi pizarra, ¿me entiendes? Mas eu já tinha o meu quadro, você Ya tenía entende? mi traje para dar planes. Já tinha o meu paletó, o meu terno para dar planos. Y compré kits y compré un sistema. E comprei o kit, comprei um sistema. Entonces llega Carlos Marín a los 2 meses en el segundo seminario y nos promueve una convención en Miami. Carlos Marinho, então, no segundo seminário, convidou para uma convenção em Miami. Y teníamos que ir allá. Yo no tenía pasaporte, yo no tenía cartilla militar, yo no tenía dinero, pero Carlos Marín decía que si tú ibas a la convención tú te hacías diamantes y ponías el trabajo. Eu não tinha passaporte, eu não tinha dinheiro, eu não tinha registro militar, mas Carlos Marinho falou, se você for à convenção, você vai chegar a diamante colocando trabalho. Y a mí nunca me había dado miedo trabajar, pero lo que me daba miedo es que se me estaba acabando la fuerza de seguir adelante. Eu nunca tive medo de trabalhar, mas o que me dava medo é me acabar a força de ir para frente. Y entonces, yo no sé cómo, pero después de un montón de trabajo pude conseguir un pasaporte falso. Eu não sei como, mas depois de muito trabalho eu pude conseguir um passaporte falso. Y yo solamente había dado el adelanto $200 y me faltaban $800 más para poder viajar. Eu só tinha conseguido alguns $100, faltavam mais uns $800 para eu viajar. Y era martes y la convención era el próximo viernes. Era terça-feira e a convenção era na próxima sexta-feira já. Y Lourdes Enríquez me dijo, Eduardo, necesito que me des tus $800. E Lourdes Henriques falou, eu preciso que você me dê os seus $800. ¿Tú crees que yo los tenía? Você acha que eu tinha? Pues no, señores. Mas não, senhores. Y Lourdes Enríquez me dijo, ven por favor. E Lourdes Henriques me disse, vem por favor. Y me llevó a su habitación. Me levou pro quarto dela. Y me dijo, Eduardo, ya no te podemos esperar. O sea, o me pagas ahorita o te tengo que regresar tu dinero. E disse, Eduardo, a gente já não pode esperar. Ou você me paga, ou a gente tem que devolver o seu dinheiro. Y yo le dije, no lo tengo. E eu disse, eu não tenho. Y me regresó los $200. E ela me devolveu os $200. Y me sentí muy mal porque yo estaba a punto, estaba trabajando, estaba haciendo todo para cambiar mi vida. E eu me senti muito mal porque eu estava a ponto de fazer, eu estava fazendo tudo para mudar minha vida. Pero había sido incapaz de conseguir esos $800. Mas eu tinha sido incapaz de conseguir esses $800. Sin embargo, Lourdes me abrazó y me dijo, Mas ainda assim a Lourdes me abraçou e me disse,
yo sé que tú eres un campeón. Eu sei que você é um campeão. Y yo no sé cómo, pero yo sé que tú vas a estar en Miami. Eu não sei como, mas eu sei que você vai estar em Miami aí. En ese momento ella me inyectó fe. Nesse momento ela me injetou fé. Ella me inyectó fe y lo mejor que tú puedes hacer por tus downlines es inyectarles fe. Ela me injetou fé e o melhor que você pode fazer pelos seus downlines é injetar-lhes fé. Yo me fui a casa. Eu fui para casa. Todo el miércoles estuve buscando manera para conseguir dinero, estuve vendiendo un poco de ropa, estuve vendiendo productos, estuve vendiendo todo y no lo conseguí. Toda quarta-feira eu tive tentando ganhar dinheiro, vendi roupa, vendi produtos, não consegui. Sin embargo, bendito sea Dios, Amway se equivocó y adelantó los cheques. No entanto, bendito seja Deus, a Amway se enganou e me adiantou cheques. Y me llegó mi tercer cheque, que era mi primer cheque grande realmente. E me chegou o meu terceiro cheque, que era o meu primeiro cheque grande No me realmente. alcanzaba para el avión. Não era suficiente para o avião. Y entonces corrí para ver si me alcanzaba completando con lo que tenía para irme en autobús. Tentei ver se o que eu tinha mais um pouquinho juntava para ir de ônibus. Y en la agencia me dijeron, usted ya no llega el viernes, señor. E na agência me disseram, você já não chega sexta-feira, senhor. Y le dije, ¿cuándo llego? Eu perguntei, quando que eu chego? Dice, si se va en este momento, usted llega el sábado en la madrugada. Se você vai agora, você chega o sábado na Le madrugada. dije, deme el boleto nada más en lo que yo llego de aquí a la terminal. E me disse, me dá a nota aí que eu chego daqui ao terminal. Y me fui y viajé todo el miércoles por la noche. E viajei toda a quarta-feira pela noite. Y como no había tenido dinero que me sobrara, simplemente me sobró para una Coca-Cola de lata, recuerdo muy bien. E o único dinheiro que sobrou era para uma Coca-Cola de lata, eu me lembro muito bem. Que la llevaba porque me la quería tomar cuando tuviera sed. Eu levei a Coca-Cola porque eu queria tomá-la quando eu tivesse sede. Viajé todo el jueves, E viajei toda quinta-feira. todo el jueves por la noche, Toda quinta-feira à noite. todo el viernes, Toda todo sexta-feira. el viernes por la noche. Toda sexta-feira à noite. Y yo me acuerdo que nada más iba diciendo, Dios, por favor, dame fe, dame fe, dame fe, dame fe, porque yo quiero hacerlo, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero cambiar mi vida. E eu todo o tempo pedia, Deus, dá-me fé, dá-me fé, dá-me força, porque eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha vida. Y llegué a una ciudad que nunca había estado en mi vida, que es Miami. E cheguei numa cidade que eu nunca tinha estado na minha vida, Miami. Llegué al hotel, Cheguei no hotel, me metí a escondidas porque la habitación estaba rentada para 2, pero habíamos como 20 adentro. fiquei escondido num quarto. O quarto era para 2 pessoas e tínhamos como uns 20 no quarto. Desperté a algunos downlines y les dije, oye, ya pasó la convención ayer, ¿realmente te convence? ¿Realmente actúa sobre ti? Olha, eu cheguei para os downline, acordei e perguntei, vem cá, vocês já foram à convenção ontem? Realmente você se convenceu? Realmente atuou sobre você? Y ellos me decían, sí. E eles diziam sim. Y yo les preguntaba, ¿tú crees que a mí me va a convencer? ¿Tú crees que va a actuar sobre mí porque yo me la perdí? E você acha que vai me convencer? Você acha que vai atuar sobre mim porque eu perdi? Y ellos me dijeron, pues ojalá. E eles disseram, tomara. Y yo toda la noche, todo lo que restó del amanecer estuve pidiéndole a Dios que por favor actuara sobre mí, que me diera la fe, que me diera el convencimiento. E eu pedi a Deus, então, olha, eu quero que essa convenção atue sobre mim, que me dê a fé, que me dê o conhecimento que eu preciso. Y cuando estaba en la convención, yo era el último que estaba, recuerdo muy bien. Quando eu estava na convenção, eu era o último. Pero a los primeros 10 minutos, Mas nos primeiros 10 minutos, después de que escuché a Carlos Marín, después de que escuché a unos diamantes, depois que eu escutei Carlos Marim, depois que eu escutei alguns diamantes, después de un montón de palabras que hablaban, depois de um monte de palavras que falavam, yo descubrí que lo menos importante en este negocio era el dinero y el tiempo. eu descobri que o menos importante nesse negócio era o dinheiro e o tempo. Que lo que yo quería era convertirme en un diamante para poder ser realmente un ser humano. O que eu queria era converter num diamante para ser realmente um ser humano. Y en ese momento decidí hacer este negocio hasta sus últimas E consecuencias. nesse momento eu decidi fazer esse negócio até as suas últimas Por consequências. eso te digo, si es tu primera convención, tú puedes obligarte a tomar una decisión. Por isso eu te digo, se é a sua primeira convenção, você pode se obrigar a tomar uma decisão. Y yo ya tenía la fe, ya tenía el convencimiento y regresé a México. Eu já tinha fé, eu já tinha conhecimento, eu voltei para o México. Y me puse a trabajar y a trabajar como loco y como desquiciado. Y me andaban persiguiendo para cobrarme. Yo trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba y daba planes y daba planes. Eu trabalhava muito, as pessoas me perseguiam para me cobrar, mas eu trabalhava muito. Y no me importaba y muchas veces no dormía y muchas veces no comía y a veces estaba cansado. ¿Y qué importa? Muitas vezes eu não comia, não dormia, estava cansado, mas que importa? Yo había visto que esto era real y solamente era temporal. Eu tinha visto, isso é real e somente é temporal. Y califiqué al 21. E cheguei ao Y 21%. luego califiqué Perla. E logo eu cheguei à Pérola. Y entonces pasaron los 6 meses más rápidos de la historia. E passaram os 6 meses mais rápidos da Y história. califiqué Esmeralda. E eu qualifiquei minha Esmeralda. Y ya calificando Esmeralda, la vida me cambió notablemente. E já chegando a Esmeralda, a vida mudou notavelmente. Y ya con dinero, Já com dinheiro, fui a buscar a mi madre. fui buscar a minha mãe. Y le pagué todo lo que ella debía. E paguei tudo que ela devia.
La puse a vivir en un lugar más digno. Coloquei para ela viver num lugar mais digno. Y yo recuerdo muy bien cuando ella me dijo, E eu me lembro muito bem quando ela me disse: hijo, estoy muy preocupada. filho, estou muito preocupada. Yo le pregunté por qué. E eu perguntei por quê. Porque ahora no tengo de qué preocuparme. Porque agora eu não tenho com que me preocupar. Y entonces estuvimos hablando y este negocio. E então a gente começou a falar desse negócio. Y entonces ella decidió hacer este negocio también. E ela decidiu também fazer esse Y negócio. pude encontrar a mis medios hermanos. Eu pude encontrar os meus irmãos do meio. Y empezamos a trabajar y a trabajar. Começamos a trabalhar e trabalhar. Y Lourdes Enríquez me dijo, la meta no es esmeralda, la meta es diamante. Y vamos a trabajar, vamos a trabajar. E Lourdes campeón. Henrique me disse: a meta não é esmeralda, a meta é diamante, vamos trabalhar. Y tú puedes, campeón, tú puedes, E campeón. você pode, campeão, você pode, campeão. Por eso yo siempre te voy a decir una cosa, lo mejor que en este negocio tienes es tu offline. A melhor coisa que você tem nesse negócio é a sua upline. Tienes que seguir a tu offline, tienes que seguir a tu offline. Tem que seguir a sua upline. Es como una historia que ahorita recuerdo, Como uma história que eu lembro agora. de un señor que va y platica con Dios, Uma pessoa que vai aí e conversa com Deus. que tenía miedo de recorrer la vida. Que tinha medo de pegar a vida. Y le dice Dios, no, tú recorre la vida porque yo siempre voy a estar detrás de ti. Deus, você percorre a vida porque eu vou estar sempre atrás de você. Y pasa toda la vida y cuando llega finalmente a la muerte y voltea a ver la caminata que ha hecho, Quando ele já está chegando na morte, que ele olha para trás para ver a caminhada que ele fez, efectivamente ve partes que hay 4 pisadas, 4 huellas. ele vê que em alguns lugares tem 4 pegadas, 4 pés, Pero hay muchas partes donde solamente hay 2. mas tem muitas partes onde só tinha 2 pegadas, 2 pés marcados. Y entonces ese señor le dice, Dios, tú prometiste estar siempre conmigo. Então o Senhor disse: Deus, você prometeu estar sempre comigo. Sin embargo, hay lugares donde solamente hay 2 huellas. Mas, apesar disso, tem lugar que só tem 2 pegadas. ¿Por qué me abandonaste? Por que você me abandonou? Y Dios le contestó, E Deus respondeu: no es que te abandonara. não é que eu te abandonei. Donde hay 2 huellas, Quando tem 2 pegadas, es que yo te llevaba en brazos. é porque eu te levava no colo. Y eso es lo que hace tu offline por ti. E isso é o... E é isso que faz a sua upline por vocês. Y trabajamos y finalmente mi madre se convirtió en mi quinta pata. Trabalhamos e minha mãe se converteu na minha quinta perna. Y entonces trabajamos más y colocamos la sexta. Trabalhamos e colocamos uma sexta perna. Y el 31 de marzo E 31 de março de 1994 de 1994 es la noche más feliz que yo he dormido. é a noite mais feliz que eu dormi na minha vida. Porque el 1 de abril Porque o 1º de abril amanecía como nuevo diamante. eu amanheci como um novo diamante. Y entonces un montón de cosas cambiaron. Então muitas coisas mudaram. Y pude estar con mi madre. E eu pude estar com minha mãe. Y este negocio, la lectura de libros, la asociación, E esse negócio, a leitura de livros, a associação, el perseguir ser mejores, el querer mejorar, el querer ayudar, el querer mejorarte a ti mismo. perseguir ser o melhor, querer melhorar a você mesmo. Yo recuerdo que fue en este año Eu recordo que foi nesse ano, cuando por primera vez mi madre y yo nos pudimos decir, quando pela primeira vez minha mãe e eu nos pudemos dizer. ella me dijo, hijo, te amo, y yo por primera vez le pude decir, Ela me disse: filho, eu te amo. E eu pela primeira vez pude lhe dizer: madre, yo también a ti te amo. mãe, eu também te amo. Y desde entonces, Desde então, no hay lugar que yo esté en el mundo. não tem lugar que eu esteja no mundo. Todos los días hablamos por teléfono. Todos os dias falamos por Siempre telefone. estamos hablando. Sempre estamos falando. Y tanta distancia que un día nos separó. Tanta distância que um dia nos separou. Yo te puedo decir que tenemos una relación envidiable. Eu posso dizer que a gente tem uma relação Y invejável. lo mejor no es precisamente que haya dinero o que haya tiempo, E a melhor coisa não é que tenha dinheiro e tempo, sino que ahora estoy con mis medios hermanos. Mi hermano más pequeño también hace el negocio y es directo también. mas agora eu tô com meus irmãos do meio. Meu irmão mais novo faz negócio também, é direto. Y la satisfacción que yo siento es que ahora ya nadie de mis medios hermanos pequeños, nadie va a sentir lo que yo sentí. E a felicidade que eu tenho é que os meus irmãos mais novos não vão precisar de sentir o que eu senti. No van a sentir frío, no van a sentir hambre. Não vão sentir frio, não vão sentir fome. Pero lo más importante Mas o mais importante es que no van a sentir odio, é que não vão sentir ódio, que eso es lo que más hace daño. que é o que mais prejudica as pessoas. Y lo mejor de todo eso, señores, O melhor de tudo isso, senhores, no es que tienes tiempo y dinero y una relación con tu familia envidiable. não é só ter tempo, dinheiro e uma relação com sua família invejável.
Lo mejor de todo esto es que no llegas en ese camino solo. Mas o melhor de tudo isso é que você não chega sozinho nesse caminho. Y esa mujer increíble que es Lourdes Enríquez, Estela Salinas, Alberto Mayagoite, a todos mis diamantes Soplains y mis esmeraldas Soplains. E essas mulheres e pessoas incríveis que é Lourdes Henriques, Estela Salinas, meus uplines, Carlos Marim, Que los que nos han enseñado que ensinaram pra gente es perderle el respeto al dinero é perder o respeito ao dinheiro y empezar a pensar en cosas e importantes. começar a pensar em coisas importantes. Y te puedo decir que las personas que más quiero en esta vida están dentro de este negocio. Posso dizer que as pessoas que eu mais quero nessa vida estão dentro desse negócio. Y también te puedo decir que gracias a este negocio he aprendido a crecer como ser humano mucho más de lo que yo pensé. Graças a esse negócio eu aprendi a crescer muito mais como ser humano, muito mais do que eu pensava. Porque cada vez que Dios me ha dejado un día más con vida, Porque cada dia mais que Deus me deu de vida, tengo la oportunidad de conocer diferentes personas en diferentes partes del mundo. tenho oportunidade de conhecer diferentes pessoas em diferentes partes do mundo. Y tengo la oportunidad de aprender la inocencia como la que tiene Claudia Fuchs. Tenho a oportunidade de aprender a inocência como tem Cláudia Fuchs. Y tengo la oportunidad de aprender el privilegio de servir como David Cohen. Aprender o privilégio que tem de servir como Davi Cohen. Y he aprendido también el valor de una amistad sincera. E aprendi também o valor de uma amizade sincera, Que no depende del tiempo ni de la edad. que não depende do tempo nem da idade, Como la de Terry y Von McEwen. como a de Terry e Von McEwen. Y también he aprendido E aprendi também que puedes, a través de hacer este negocio, aunque tengas mucho dinero, que através de fazer esse negócio ainda que tenha muito dinheiro, puedes alcanzar un nivel de espiritualidad impresionante. pode alcançar um nível de espiritualidade muito interessante, impressionante. Que no hace falta que hables o que digas algo, sino solamente que estés. Que não faz falta que você fale, que diga algo, senão apenas que você esteja presente. Para que transformes a las personas que están a tu alrededor. Para que transforme as pessoas que estão em volta de você. Como Tim Foley. Como Tim Foley. Señores, Senhores, esta no es una historia, essa não é uma história. es una parte de mi vida nada más. É uma parte da minha vida, só isso. Porque realmente la vida se empezó a escribir a partir de que califiqué diamante. Porque a vida realmente começou a existir quando eu me qualifiquei diamante. Yo nada más te voy a decir una cosa, no dejes que nadie te haga daño. Não deixe que ninguém te prejudique. Señores, tú eres el único que puede cambiar tu vida. Você é o único que pode mudar a sua vida. Yo nada más te voy a dejar con dos cosas que quiero decir al final. Eu vou deixar duas coisas que eu quero te dizer pro final. Siempre lo voy a decir en cualquier lugar. En mi vida hay dos mujeres que son las más importantes en mi vida. Eu vou dizer isso em qualquer lugar. Na minha vida tem duas mulheres que são mais importantes. La segunda en importancia es mi madre, A segunda importância é minha mãe, porque ella me dio la vida. porque ela me deu a vida. Pero la mujer más importante en mi vida Mas a mulher mais importante na minha vida es Lourdes Enríquez, é Lourdes Henriques, porque ella me resucitó. porque ela me ressuscitou. Y ya para terminar, E já para terminar, te quiero dejar con un pensamiento que una vez Lourdes Enríquez me dijo. quero te deixar com um pensamento que uma vez Lourdes Henriques me deixou. Cuando una vez que yo me sentía muy triste y que sentía que no podía hacer más. Quando uma vez eu me sentia muito triste, já achava que não podia fazer mais. Y Lourdes Enríquez me tomó y me acuerdo que fuimos caminando cerca de un parque donde vivía ella antes. Ela me pegou e a gente foi caminhando por um parque que ela morava perto. Y nos sentamos en una banca. E a gente sentou aí num banco. Y yo estaba llorando y llorando y hablando de todos mis problemas que tenía en aquel entonces. E eu tava chorando, falando de todos os meus problemas. Y ella solo me escuchaba y cuando yo terminé, E ela só me escutava. E quando eu terminei, ella me hizo una pregunta. ela me fez uma pergunta. Me dijo, Eduardo, ¿tú sabes por qué los seres humanos tienen cuello? Eduardo, você sabe por que os seres humanos têm pescoço? Y pensé y supe que no sabía. Eu pensei e disse que não sabia. Y ella solo me contestó. E ela disse: Los seres humanos tenemos cuello para que podamos ver a las estrellas. a gente tem pescoço para poder ver as estrelas. Que recordemos siempre de dónde venimos Que a gente lembre sempre de onde veio y dónde es nuestra obligación regresar. e aonde é a nossa obrigação voltar. Dios los bendiga y buenas noches. Deus bendiga vocês e boa noite.